Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de novo para Romanos, tá bom? Olha, é uma fonte de riqueza espiritual inesgotável o livro de Romanos. Não é à toa que é a minha paixão. Romanos é a minha paixão. Eu amo estudar, eu amo pregar Romanos. Eu faço isso, eu tenho feito na igreja. Terminei agora de pregar Romanos 7, 36 mensagens em Romanos 7. Algo assim muito, muito profundo foi pregado ali, tá bom? Estou aqui pregando Romanos 3, eu tenho uma playlist de Romanos 6. Queridos, é um livro simplesmente fascinante de se estudar, tá? Principalmente porque nele nós estudamos profundamente a respeito da salvação. Se você quer saber tudo a respeito de salvação, o livro para você ler é Romanos, tá? Por isso, vamos ler o versículo 3 mais, o versículo 21 do capítulo 3 mais uma vez. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós estamos estudando esse texto, querido, e eu já disse aqui que nós extraímos aqui desse versículo pelo menos duas lições. Na verdade, são três, tá? Lições a respeito da justiça de Deus. A primeira é que a justiça de Deus ela é independente da lei. Tá? Nós falamos sobre isso no último vídeo. E a segunda lição aqui é que a justiça de Deus foi revelada explicitamente em Jesus Cristo. Assim como a ira de Deus foi revelada do céu, agora a justiça de Deus também é revelada do céu. Se você atentar, né, para os versículos 16 e 17 do capítulo 1, é fácil perceber, querido, que esse versículo 21 aqui é a continuação, é uma continuação do que foi dito nesses dois versículos. Eu não vou ler, não. Eu te desafio você a parar um pouquinho e voltar lá e ler, tá? Mas é a continuação. A impressão que a gente tem é que Paulo começou a falar da justiça de Deus, mas de repente ele fez uma pausa e disse assim, espera um pouquinho aí. Antes de continuar a abordagem a respeito da justificação pela fé, eu preciso mostrar a vocês por que nós precisamos da justiça de Deus. Agora, se você é alguém que já acompanhou esses vídeos, vocês sabem exatamente por que nós precisamos da justiça de Deus. E o motivo, querido, é porque estávamos debaixo da ira de Deus. Se você está em Cristo hoje, você não está mais debaixo da ira de Deus, você está debaixo da graça agora. Agora você é filho de Deus, né? Mas se você ainda não está em Cristo, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, você ainda está debaixo da ira de Deus. Olha, eu sei que esse é um tema desagradável, sabe? A gente tenta não falar com todas as letras, porque essa mensagem ela causa uma certa repulsa nas pessoas. Eu sei disso, eu já senti isso antes, entende? Antes de conhecer Cristo, antes de estar debaixo da graça, eu já senti isso quando alguém falava de Cristo para mim. Mas hoje eu entendo, querido, hoje eu entendo. Eu discordo da maneira como eu fui abordado no passado, mas eu entendo que as pessoas estavam falando a verdade sem sabedoria, mas estavam falando a verdade. Então deixa eu te dizer isso da maneira mais simples possível. Olha, não há outro jeito de você servir a Deus. Não há um meio para você se relacionar com Deus, um meio bíblico para você se relacionar com Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E observe, e ninguém, percebe? E ninguém pode ver a Deus a não ser por meio de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém pode se achegar a Deus a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio. Eu vou abordar isso com muito mais detalhe depois, tá? Mas não há outro meio, querido, de uma pessoa se achegar a Deus. O homem em pecado, o homem vivendo longe de Deus, satisfazendo os seus próprios pecados, ele não
pode se achegar a Deus. Ele precisa do perdão de Deus. Ele precisa que a sua situação pecaminosa seja resolvida diante de Deus, porque se não for, ele não tem como se achegar a Deus. Eu não estou exagerando, eu estou sendo bíblico, entende? Eu estou sendo bíblico, não há outro meio, não há. Deixa eu ler um texto contigo aqui rapidinho. João, capítulo 3, lá no finalzinho, tá? Eu vou ler João 3, o último versículo praticamente de João. João 3, olha só. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho. Observe que João não diz assim, olha, quem não crê em Jesus Cristo, né? Não, ele não diz isso. É quem se mantém rebelde. O que é se manter rebelde? É não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. É não confessar a Cristo como o Senhor da sua vida. João diz que essa é uma atitude de rebeldia, na verdade. E por quê? Porque Deus nos ensinou que Jesus é o seu Filho e que a salvação se dá por meio dele. Quando você não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, quando você não o reconhece como seu Senhor, você está dizendo que o testemunho de Deus não é verdadeiro. Então você está manifestando uma atitude de rebeldia. Você percebe, querido? Se confessa a Cristo, se crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna, agora, nesse momento. Mas se não crê, ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não digo isso assim, a intenção aqui, eu sempre digo isso para as pessoas, eu não tenho a intenção, querido, de apontar dedo para o pecado de quem quer que seja. Não, eu nem sei. Eu conheço algumas pessoas que assistem os meus vídeos, mas a maioria eu nem conheço, na verdade, tá? Então eu nem sei quem é você, eu não sei como é que você está vivendo a sua vida. Isso também não me interessa, na verdade, saber como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz que se você não crer em Jesus Cristo, se você não confessar a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, você não terá salvação. Disso eu sei. E não importa quem seja você, não importa qual seja a sua religião, se Cristo não é o teu Senhor, você não é salvo. Você não pode se relacionar com Deus. Disso eu sei, tá? E falar isso a você não é porque eu queira apontar um pecado, não é porque eu queira parecer melhor do que você, nada disso, nada disso. A minha esperança é que falando essas coisas para ti, Deus use isso para alcançar o teu coração e te convencer da necessidade que você tem de um Salvador. A minha esperança, Deus fez isso, né? Eu sempre gosto de usar isso como ilustração. Paulo estava pregando lá na cidade de Filipos, isso está em Atos 16, e enquanto ele pregava ali para um grupo de senhoras, né? A Bíblia diz que o Espírito abriu o entendimento de uma daquelas mulheres para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. E aí, porque o Espírito abriu o entendimento, ela pôde crer, compreender a mensagem e crer em Jesus Cristo. A minha esperança é essa. A única razão que me faz vir para cá e pregar isso aqui a vocês é essa. É a expectativa de que Deus use aquilo que está sendo pregado aqui, aquilo que está sendo dito aqui, né? Que ao invés de você se ofender e ficar magoado, achando que eu estou apontando o dedo para os teus pecados, que o Senhor abra o teu entendimento e a ficha caia para ti e você creia em Jesus Cristo, confessa a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Oh, querido, como é que meu Deus, é a minha oração por ti, na verdade, é o desejo do meu coração, é a razão para vir para cá, para arrumar quarto, montar estudo, essa coisa toda, é essa. Porque eu não viria, se eu tivesse a intenção de atrair público, de fazer fama, eu não pregaria isso para vocês, querido. Eu ia te dizer outras coisas mais atraentes, mais agradáveis. Não tenho esse interesse. Meu desejo é que você conheça Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Confesse-o e você será salvo, tá bom? Deus te abençoe.